Vamos para a segunda. Eu convido o pessoal da Upcycle. Boa tarde a todos. Eu sou a Joana, da equipe da Upcycle. E vocês sabem que vocês consomem mais cimento do que pão, do que fruta, do que cerveja? Bom, do que cerveja aí já depende de cada pessoa, né? Mas é que 1 quilo de cimento é que cada brasileiro consome todos os dias. E o pior, o consumo de cimento por uma pessoa de 80 anos é equivalente ao uso de um carro por 40 anos emitindo gases tóxicos. E essa é uma realidade que vem chamando a atenção do mundo. Afinal, gente, chegou o momento da transparência. Transparência nas contas públicas, transparências em Wall Street, nos reportes econômicos das empresas e transparência nos produtos do mercado interno e internacional. Isso é muito óbvio no mercado de alimentos. Por exemplo, quando uma vaca treme ou um frango espirra lá em Não Me Toque, o mercado de bilhões de dólares colapsa. E até sobre a saúde dos alimentos todo mundo tem conhecimento, a transparência vende. E como é que eu dou transparência para o meu produto em um mercado altamente competitivo e globalizado? Bom, uma das soluções se chama EPD, que é uma declaração ambiental do produto com validade de 5 anos. E ela é um rótulo que comunica os impactos ambientais da cadeia produtiva. E o EPD não é uma tendência, o EPD já é obrigatoriedade no comércio internacional. E quem já anda se beneficiando com a rotulagem ambiental? São diversas empresas do ramo da aviação, energia, cosmética, alimentos, inclusive a construção civil. E o mercado global de bens e serviços de baixo carbono está estimado hoje em 4,2 trilhões de euros. E a atividade de redução de carbono ela gera retornos positivos de investimento de aproximadamente 33%. E a exemplo disso, a Xerox reportou uma economia de 400 milhões de dólares e a Zara de 500 milhões de euros, apenas projetando produtos com menor impacto ambiental. E o que nós vendemos é a transparência que compõe a EPD. E, afinal, o que a EPD pode gerar? Ela pode gerar redução do risco corporativo, correção da estratégia de negócios da empresa, marketing ambiental, crescimento da receita e resiliência de mercado. E como é que isso acontece no nosso negócio? Bom, com foco inicial na construção civil, nós somos uma equipe multidisciplinar, com inserção e experiência internacional e muitos anos de atuação. E em um mercado em constante evolução, nós usamos ferramentas de alta tecnologia e também desenvolvemos métodos exclusivos de análise, então, baseados em normativas internacionais, nacionais, inclusive para seguir a demanda do nosso cliente. E nós temos já parcerias consolidadas, incluindo universidades, empresas internacionais e nacionais. Inclusive, nós já temos desenvolvido a nossa calculadora de carbono, que é um protótipo, né, que é uma degustação do nosso serviço, em que as empresas vão ter uma oportunidade de conhecer as suas emissões e também conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Em relação à nossa monetização, nós oferecemos consultorias, desenvolvimento de EPD, e, em função da nossa veia de pesquisa, nós também oferecemos cursos, treinamentos e capacitação. E nós estimamos, então, o faturamento após o primeiro ano de funcionamento da empresa de 250 mil, dobrando esse valor no segundo ano e crescendo ainda mais no terceiro ano, com faturamento de 1,5 milhão. E esse crescimento ele acompanha a expansão do mercado da sustentabilidade. Então, eu convido vocês a conhecerem a pegada ambiental de cada um. Obrigada. Bom, parabéns, então, pelo projeto. Queria também elogiar a apresentação. Acho que foi um discurso bem ensaiado. Assim, vocês trouxeram todos os pontos interessantes. Eu acho que eu fiquei só com uma dúvida assim, sobre qual que é o próximo passo, o que vocês precisam agora assim, para continuar o negócio. A nossa ideia, nós já somos um grupo, né, dentro da universidade. A nossa ideia, então, é formalizar e que a gente consiga atuar como empresa, né, desenvolver produtos como empresa, e não somente parcerias dentro da universidade. E isso com investidores externos ou capital próprio? Porque ali eu vi que vocês colocaram os custos, né? Mas... a nossa ideia é captar investimento. Então, a gente está caminhando nesse... Não sei se quer... A ideia é, partindo dessa ideia de ter transferência de conhecimento, né, mas a gente já está em contato com algumas empresas para oferecer esse tipo de serviços alinhado à política dessas empresas, né? Bom, parabéns. Pelo que eu entendi, vocês se aproximam mais de uma consultoria do que uma startup, na verdade, enfim, como uma questão de escalabilidade, certo? Porque você depende, se eu entendi bem, vocês prestam serviços fazendo uma avaliação e aí mapeando, enfim, ranqueando os processos da empresa, mais ou menos isso. Porque isso eu acho que, de certa forma, também acabou ficando mais ou menos claro quando vocês mostram a perspectiva de crescimento de vocês. Então,
tem uma perspectiva de faturamento crescente, ok? Mas imagino que os custos acompanhem muito isso. E essa é uma dúvida que eu não sei como é que vocês estão enxergando. E aí, enfim, nem todo negócio precisa necessariamente ser altamente escalável, mas olhando, já que vocês comentaram que ou pretende buscar investidores para ajudar vocês nesse processo, é importante vocês entenderem que, para o investidor, ele sim vai olhar a questão da escalabilidade. Então, o negócio, para o investidor, ele tem que ser altamente escalável, senão não faz sentido ele investir o dinheiro, correr o risco, se não tiver condições de ter esse retorno. Então, fica uma dica para que vocês pensem se vocês não conseguem automatizar partes dos processos de vocês para oferecer essa escalabilidade, oferecer alguma coisa, algum tipo de plataforma onde esse negócio de vocês cresça de forma escalável e não dependa de um serviço agregado sempre, porque senão vai ficar muito difícil vocês alavancarem o projeto. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa a esse respeito. Não, nossa ideia, a gente entende que nem todos os nossos produtos, né, são escaláveis, mas a gente já está procurando classificar alguns dos produtos para que eles tenham um nível maior de escalabilidade, né, incluindo a questão de inventários de carbono, que vão entrar bastante agora em voga em função da nova legislação. É porque essa pergunta acho que surge porque vocês colocam aquele slide, né, com aquele joelho bem grande ali, né, da questão. E daí também era a pergunta, né, aquele joelho viria da consultoria ou viria do app, porque eu não entendi muito bem como é que entrava o app junto, né, no serviço oferecido, né? Ou seria uma forma de divulgação, o app, né? O app é uma chamada. Isso, né? Inclusive, a gente entende como uma forma de captação de clientes. Uhum. Mas o pitch, adorei o pitch, estava ótimo. A gente tem uma ideia de desenvolver ferramentas também que sejam mais escaláveis, mas elas precisam de tempo. Assim, nesse primeiro momento, elas não. Daí eu acho que descaracteriza, fica com menos cara de consultoria e mais cara de... A descontração de vocês estava muito boa. A forma de apresentar leve do projeto foi bem interessante. Talvez, para vocês pensarem mais à frente, assim como o Sandro perguntou, né, deixar um pouquinho mais claro o que é mesmo a proposta de serviço. Aparece uma curva de faturamento, a gente consegue entender o que vocês querem fazer, que é a questão do crédito de carbono, mas talvez fique para algumas pessoas, fique mais difícil de entender o que é o produto. A calculadora me deixou muito curioso, né? Você mostra uma calculadora muito rápido ali e acho que ali tem algo bem apelativo mesmo. E um pequeno cuidado, tem um slide que apresenta uma informação de 2009. E 2009, a informação é verdadeira, mas ela está um pouco desatualizada. A gente está em 2017. Quando a gente fala em startup, tecnologias, puxa, 2009 era outro mundo, né? Então, tentem buscar informações um pouquinho mais recentes, que vai valorizar melhor a apresentação de vocês. Só um pequeno detalhe.